Sejam bem-vindos a mais um Condomínio Soluções, um programa que trata do dia a dia do condomínio. Se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber as novidades. Hoje, quem vai trazer o nosso tema para debate é o meu amigo Walter. Quem assistiu o nosso programa na semana passada, quem não assistiu, volte no nosso canal aí para poder assistir o programa bem bacana com a participação do Grupo Vórtico. Esse tema de hoje é acessibilidade. Foi um tema, inclusive, sugerido pela empresa, pela Mariana, que é arquiteta lá do Grupo Vórtico. O Grupo Vórtico está localizado em Santos, participa sobre licitações, construção, trabalha na parte de construção, combate a incêndio, laudos. Então, como já mencionado, o nosso tema de hoje é sobre acessibilidade. E é importante, por que eu citei a Mariana do Grupo Vórtico? Porque numa conversa nossa aqui, pré-gravação, ela comentou que hoje não se tira um alvará de um edifício comercial sem ter o laudo de acessibilidade, né? Se a acessibilidade não estiver toda organizada e não tivermos esse laudo, você não consegue o alvará para poder trabalhar num condomínio comercial. Então é muito importante a gente ficar atento sobre isso e eu vou passar a palavra para o Mauro. Mauro, a gente teve na semana também do dia 8 de outubro uma palestra lá do síndico, no evento do Síndico 5 Estrelas sobre acessibilidade, bem bacana. A gente tem que levar em consideração que a acessibilidade ela está envolvida tanto com pessoas com mobilidade reduzida por dificuldade de locomoção realmente, quanto para a questão visual. O pessoal com deficiência visual também tem direito à sua acessibilidade na questão de piso tátil, braille nos corrimãos, na parte de elevadores, sinalização sonora dentro do elevador. Por isso que aquela vozinha chata, às vezes, dos elevadores, chega terceiro andar, quinto andar. Isso daí é por conta da acessibilidade, não é uma situação que o elevador é moderno e que, ao contrário do que o pessoal fala aí. E você tem muita questão com relação a rampas de acesso, elevadores, plataforma para você fazer movimentação de um piso para o outro, acesso aos elevadores, o piso nivelado para acesso dentro dos andares ali. Então são coisas que não só nos prédios comerciais, que o prédio comercial ele tem que renovar o alvará dele e ele obrigatoriamente tem que ter a questão de acessibilidade. Os prédios residenciais, infelizmente, não têm as exigências de acessibilidade acabam sendo um pouco menores e até a negligência dos síndicos também acabam sendo um pouco menores. E você tem situações, por exemplo... A negligência são maiores, né? São maiores, né? A negligência também são maiores. Porque o pessoal acaba não ligando, né? Parte da premissa, eu não tenho um cadeirante aqui, então nem vou ligar para acessibilidade. Eu vou usar a vaga PNE para alguma outra coisa. Então, tem situações em que o pessoal deixa a acessibilidade de lado. Eu tenho, por exemplo, um caso que uma senhora ela tem a deficiência visual num condomínio e no caso dela eu tive que autorizar ela a deixar um vasinho na porta do apartamento dela para que ela pudesse chegar. Senão eu ia ter que fazer o piso tátil em todo o hall do andar, quer dizer, um negócio que ia ser bem complicado. Então ela tem um vasinho ali do lado da porta que quando ela bate ali ela sabe que é o apartamento dela, né? Então são situações em que às vezes a gente tem até que adaptar um pouquinho para ter para permitir acessibilidade de uma maneira que não envolva um investimento muito pesado, porque isso também custa caro, né, quando você vai fazer. E eu tenho um caso bem interessante no condomínio que eu iniciei meu trabalho e estou até hoje, inclusive. Eu já cheguei no condomínio com 2, 3 meses de síndico, ganhei esse presente. Um morador que era cadeirante solicitou ao síndico na época que fizesse e colocasse as portas do hall automática para ele que pudesse entrar com a cadeira de roda, porque como que ele vai abrir a porta e empurrar a cadeira de roda? A resposta que ele teve do síndico naquele momento foi assim: eu não vou colocar uma porta automático só por causa de você. Custa caro. Tem gente ignorante também. Pois não vou fazer. Aí ele falou, beleza. Ele foi na prefeitura, fez uma denúncia. Aí depois de alguns anos, eu recebi a denúncia, fui até a prefeitura recebemos uma notificação da prefeitura, fomos lá para entender o que ele queria. O cara falou, olha, vou ser bem sincero com você. Se a gente for atrás de toda a norma de acessibilidade para o seu condomínio, você vai ter muitos problemas. Então faz o seguinte, veja qual que é o problema desse denunciante, falou para mim qual era e resolva o problema dele. Aí eu, em conversa com o senhor, ele falou, olha, eu só preciso conseguir entrar no hall, né, do apartamento, uma porta que eu consiga abrir e empurrar a cadeira de roda.
Aí chegamos num acordo, ele aceitou a porta automática. E engraçado, foi tão bem aceita porque nós colocamos só na torre dele. Mas o pessoal gostou tanto que foi replicada para todos os lugares. Porque, veja, hoje a gente pensa não só nos cadeirantes, mas você chega com um carrinho de bebê, né? Você chega da feira com um carrinho de feira. Compra do supermercado. Então, assim, e outra, tem pessoas às vezes que falam, eu não tenho nenhum cadeirante na família, mas a questão do cadeirante pode ser uma questão momentânea. Você pode estar com uma perna quebrada, pode passar por uma cirurgia e ter que utilizar. Então, falta um pouco aí, nesses casos, de empatia, né, por parte dos gestores. E tem que buscar atender todos aqueles que têm alguma necessidade especial, inclusive seguir a lei, né? Tu falou uma palavra-chave aqui, que é a empatia dos gestores, né? O meu condomínio também, onde eu moro, tem deficiente visual, né? Pessoas com deficiência visual. E a mesma coisa, o morador lá, condômino, na verdade, teve que brigar, teve que relutar, teve que denunciar para que a síndica anterior adequasse o condomínio nas necessidades do morador, seja ele quem for. E eu falo assim, mesmo que não tenha um morador, até um visitante. Lógico que tem condomínios que são mais antigos, que a gente tem mais dificuldade de fazer uma situação dessa. Mas os moradores, inclusive numa assembleia, quando a gente leva uma situação dessa, eles precisam entender que hoje não tem, e outra, o deficiente de hoje pode ser aquela pessoa que não era deficiente ontem. Um acidente de carro, um acidente de moto pode transformar uma pessoa que, inclusive, pode ser contra a fazer um rateio num condomínio por conta de adaptar aquele condomínio para deficiência e amanhã, num acidente qualquer, ele vira um cadeirante. Sim. Né? Ele vira um cadeirante, pô. Qual era a pessoa, eu falo assim, esse rapaz do teu condomínio, o síndico tinha, na verdade, uma justificativa. Era muito simples ele falar para o condomínio, estou atendendo ali a necessidade do condomínio. E todo mundo ia querer. Todo mundo, ninguém ia se opor àquilo, ninguém ia chegar numa assembleia, que se dane o rapaz que é cadeirante. Ninguém ia fazer isso. Tenho certeza que todo mundo iria aceitar e, de repente, dependendo da situação financeira do condomínio, não precisasse nem de um rateio. E se precisasse também, dependendo do tamanho do condomínio, talvez fosse pequena essa contribuição. Então é importante, ainda bem que hoje existem normas e quando a gente recebe o condomínio, a gente hoje já tem, né, os condomínios de implantação já vêm com essa adaptação, já vem com esse... Tem um condomínio aí de 2015 que já foi entregue, que é esse que tem até o prédio comercial junto, ele já foi entregue com toda a parte de acessibilidade efetuada. Mas os condomínios que não têm, cabe ao síndico fazer. A gente tem dificuldades em prédios antigos, mas a gente vai fazendo as coisas e vai estudando de acordo com as necessidades, né? E a gente tem que fazer aquilo que é possível fazer, né? Eu estava até comentando com o pessoal da Vortico que eu tinha um condomínio em que não tinha como eu mexer o elevador não passava um cadeirante, não Sim. tinha como, então a gente teve que fazer alguma adaptação nesse sentido. Agora, só um item que eu queria colocar também, que eu já comentei quando a gente falou num programa de vagas de garagem, é que a gente também tem um pouco do lado inverso. Se pede muita empatia do nosso lado para com quem tem alguma dificuldade, alguma coisa assim, mas muitas vezes a gente também tem a pessoa do outro lado querendo tirar proveito de ser deficiente. Então, eu cheguei ao extremo da pessoa me pedir o direito de uso da vaga PNE, sendo cega, entendeu? Quer dizer, ela não tem permissão de dirigir, mas ela queria permissão para parar a vaga, o veículo dela na vaga do PNE. Por quê? Porque era uma vaga mais espaçosa e a esposa dela tinha tranquilidade para parar o carro ali. Então, e ali eu tive que brigar, mostrar, e sofri até, fui notificado porque estava sendo preconceituoso e tal, aquele tipo de coisa, até que o advogado teve que responder e falou assim, mas escuta, se você não pode dirigir, você não tem direito de uso da vaga, entendeu? Então, e um detalhe... A pessoa confunde o direito que ela tem de comprar um carro mais barato para que alguém dirija para ela, sim, com o direito de poder parar na vaga de um deficiente, se quem está dirigindo não é deficiente. E a questão não era só essa, Walter, porque, por exemplo, ali você tinha vagas determinadas, já eram vagas fixas para os apartamentos. Sim. Então a pessoa ia passar, parar ali e alugar a vaga dela para um outro morador que estava precisando de vaga.
Quer dizer, então a pessoa está tirando proveito da dificuldade da situação dela para prejudicar os outros do condomínio. Isso, infelizmente, em alguns casos acontece também. E o síndico tem que ficar de olho para mostrar para todo mundo que ele está sendo... tratando o negócio com responsabilidade, como a lei determina, mas também com isonomia, sem permitir que a linha seja ultrapassada nesse caso. Olha que interessante, o Mauro falou de um elevador que não cabia o cadeirante, né? Num dos condomínios que eu tenho, eu nunca tinha percebido isso. Tinha uma festa e no salão de festa não tinha um banheiro de cadeirante. Aí tinha um convidado que era cadeirante, onde o cara vai usar o banheiro, né? E aí nós tivemos que adaptar um banheiro próximo, né, que tinha lá, a acessibilidade de cadeirante. Porque assim, às vezes são situações do dia a dia que a gente não percebe. Eu fui no outro condomínio meu recentemente, fui fazer um evento na quadra, era no final de semana, fui com a minha filha dormindo no carrinho. Na hora que eu cheguei lá, para chegar na quadra você tinha que subir 2 lances de escada. Aí eu fiquei perguntando, então quer dizer, se tem um morador aqui que é cadeirante, ele nunca vai poder ir na quadra? Né? Então você acaba se perguntando, poxa, eu preciso fazer alguma coisa, eu não vou esperar ser notificado. Nesse caso, lá nesse condomínio, vou convocar uma assembleia e falar, gente... Mas uma rampa, a gente precisa, nem que seja uma rampa, porque não é admissível que um condomínio desse limite um morador que queira, sei lá, ir na quadra só porque é cadeirante e não vai poder. Como que ele vai fazer? Então, tem situações que a gente tem que assumir algumas frentes aí e brigar por isso. Eu acho engraçado até uma situação que você pega, por exemplo, os condomínios hoje, os projetos novos, eles têm que ter toda uma série de adequações de acessibilidade. Você já tem que ter a rampa para subir, elevador plataforma aqui, piso tátil acolá, largura mínima nas banheiro PNE, mas todo mundo que faz os projetos, a gente até brinca bastante, fala assim que todo o arquiteto e engenheiro que desenham os projetos de condomínio, eles deviam fazer estágio passando uma semana de porteiro, uma semana de zelador e uma semana de síndico, né? Assim, nunca mais eles colocariam a portaria onde eles colocam, deixariam de fazer uma administração para o condomínio e coisa do gênero. Então a gente até fala assim, o arquiteto ele também precisava dar uma volta de cadeira de rodas pelo condomínio para saber qual que é a dificuldade, porque, por exemplo, nessa questão do salão de festas, o prédio ele deve ter as questões de acessibilidade, mas não se pensou na possibilidade de numa festa você ter um cadeirante e ele não ter o banheiro para ir. Entendeu? Então são coisas que a gente precisa sempre estar de olho e tentar se despir um pouco da nossa situação de não ter uma dificuldade e pensar com a cabeça de quem está com uma dificuldade para poder simular esse tipo de coisa. E a outra situação, até complementando isso, o Mauro, a gente até já falou das responsabilidades do síndico. O síndico não é um super-herói, ele não sabe de tudo. E é importante que as pessoas entendam que a gente precisa contratar uma assessoria para poder colocar, quando necessário, colocar um condomínio. E até às vezes para ver se aquele condomínio que você pegou, se está em ordem realmente, se as coisas estão colocadas no jeito certo, dependendo do público que você tem ou do público que você recebe. Uma assessoria de alguém que conheça do tema, né? Por isso que eu falei... cito novamente aqui a palestra que a gente assistiu lá no dia do evento do Síndico 5 Estrelas. É importante, porque tudo aquilo que ela comentou, tudo aquilo que ela falou, lá a gente vai passando um filme, né? Você vai se encaixando dentro do seu condomínio, né? Até aquela situação do piso, se o piso é amarelo, se pode ter um colorido na junção, então o tamanho do banheiro, tudo como é que tem que ser. Então é importante que o síndico se valha de uma assessoria para que a coisa seja feita corretamente. Só para complementar isso que você falou, a gente precisa de assessoria porque a gente não sabe tudo. Sim. Mas nós somos responsáveis por tudo. Por tudo. Então, isso é uma coisa que muitas vezes os condomínios brigam, falam assim, por que você está contratando uma assessoria para acessibilidade, uma assessoria para isso, assessoria para aquilo? Porque eu não sei tudo, alguém tem que me dizer como fazer. Então você não serve para ser síndico. Entendeu? As pessoas, a gente precisa voltar nesse tema num outro programa. Como essa pessoa que te pergunta, no trabalho dela, ela também não sabe tudo, ela precisa de outras pessoas também para auxiliar. Vamos voltar nos temas de responsabilidades um pouquinho mais para frente. E alguém tem mais alguma coisa para falar? Não, acho que dá, a gente já abordou bastante. Então, pessoal, é isso. Eu acho que num resumão
do programa de hoje é vocês se colocarem um pouco no lugar de quem está com alguma dificuldade, de pensar um pouco com essa em como enfrentar essa situação e fazer aquilo que for possível de ser feito dentro do condomínio de vocês, não só por uma necessidade, mas também com uma melhoria para o condomínio de vocês. Quanto mais acessível ele for, mais valorizado o seu patrimônio fica aí. Não se esqueça também de contratar uma assessoria, alguma coisa assim, para poder ter toda a normativa e as diretrizes corretas e não fazer rampas de acesso fora de inclinação padrão, elevadores fora do padrão e assim por diante. No mais, é só pedir para que você curta e compartilhe este vídeo com o maior número de pessoas possível, para que a gente tenha uma abrangência e atinja o mercado. Não se esqueça também de deixar seu comentário aqui sugerindo temas para a gente falar nos próximos programas e que a gente também está lá nas plataformas de podcast. Grande abraço e até a próxima.